Bom dia, mais uma vez é um prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou Sônia Gomes, professora da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA e também vice-presidente técnica do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. E vamos aqui começar mais um bate-papo sobre a PYMEs, economia e contabilidade, muita calma nessa hora. E, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Sempre é bom compartilhar conhecimento, debater e construir esse conhecimento coletivamente. Quero agradecer ao presidente do CRCBA, professor ACR, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa mediação. Também quero agradecer a toda a equipe do CRCBA, o Desenprof, da comunicação, da informática e a coordenadora técnica, a Adailce. Agradeço a todos aqui presentes, muito obrigada. Também quero agradecer a professora doutora Fátima Freire por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui, Fátima, como amiga e como palestrante nesse bate-papo nosso. Quem é a professora Fátima Freire? Ela é contadora pela Universidade Federal do Ceará, é mestre e doutora em economia pela Université de Toulouse, França, professora titular do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília, professora da disciplina de Contabilidade Aplicada a Pequenas Empresas. E eu digo a Fátima que ela é muito criativa, inovadora, melhor dizendo. Ela foi quem criou as Olimpíadas Brasileiras de Contabilidade e agora vem desenvolvendo com muita maestria e eficácia pesquisas nessa área de PYMEs, né? E nós, para começarmos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre esse assunto tão importante, principalmente nesse momento de pandemia, em que as PYMEs sofreram, né, um impacto significativo, e é isso que nós propomos discutir aqui, nós formulamos 3 questões para direcionar o debate e também a proposição da professora Fátima Freire. Eu vou ler as 3 perguntas e depois disso a professora Fátima fará a exposição buscando responder a essas perguntas. Mas também eu quero dizer a vocês que fiquem muito à vontade para enviar suas perguntas, suas dúvidas através do chat, que aí nós podemos interromper o bate-papo aqui para colocar suas perguntas. Obviamente que não vai dar tempo de responder todas, mas, por favor, envie, que aí depois a professora Fátima vai respondê-las, tá bom? Vamos lá, começar. Professora Fátima, veja, em consequência da pandemia, muitas empresas, as pequenas e médias empresas, foram obrigadas a pararem suas atividades sem terem tempo de traçar um plano estratégico emergencial. Obviamente que isso trouxe uma série de efeitos para o negócio. Então, gostaríamos de ouvir sua opinião, se possível, relacionando com algum case do mundo real ou dados de pesquisa sobre essas consequências que você já vem trabalhando muito bem. A outra pergunta seria, para o enfrentamento do isolamento social, os governos federal, estadual e municipal propuseram algumas medidas econômicas para socorrer tais empresas. A fim de resumir, eu gostaria que você resumisse, né, tais medidas e opinasse sobre elas, se de fato elas contribuíram de alguma forma para minimizar os desafios que essas empresas estão enfrentando e se elas vão ajudar a essas empresas na pós-pandemia, que vai ser também um processo muito complexo, nós voltarmos a funcionar todas as empresas e o comércio e o mercado financeiro.
Que sugestões daria, professora Fátima, para PYMEs em termos de controles financeiros e contábeis necessários para recuperar as perdas sofridas durante o período de isolamento social? Bom, professora Fátima, após eu fazer essa exposição aí das perguntas, gostaria que você fizesse as respostas e você tenha o tempo que você achar necessário para expor suas considerações. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Fique muito bem à vontade. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Bom, bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite do Conselho Regional de Contabilidade em nome da professora Sônia Gomes, né? A Sônia é uma parceira de conversas, de trocas de ideias, né? E eu fico feliz em poder ajudar com a classe contábil, e não necessariamente com a classe contábil, mas com a comunidade de uma forma geral, porque esse tema é um tema que vai mais para ajudar a comunidade, não é? O que pode ser feito nesse momento de uma pandemia, né? O tema da apresentação, eu acho que ela foi muito bem escolhido, né? Sobre a pequena e média empresa, economia e contabilidade, muita calma nessa hora, e a gente tem que ter muita calma mesmo, e procurar um certo equilíbrio nesse momento, né, de pandemia. Então, eu vou passando aqui os slides, eu vou tentar responder na minha apresentação essas perguntas que a Sônia acabou de fazer, tá? Bom, eu busquei alguns dados do Serasa Experian de maio de 2020, então são informações recentes da economia. Então, eles fizeram uma previsão de recuo de 4,5% do PIB em 2020, então isso não é muito bom, não é, para a economia do Brasil, mas isso é uma expectativa não somente para o Brasil, mas para o mundo todo. Há também uma expectativa de um recuo nos meses de maio, expectativa não, houve um recuo mesmo nos meses de maio e abril de 2020, num varejo nacional de 32,4% perante o patamar de fevereiro de 2020. Outra coisa também que a produção industrial caiu 9,1% em março, perante fevereiro, não é? A taxa de desocupação registrada pela PNAD contínua do IBGE, então são dados do IBGE, atingiu 12,2% no primeiro trimestre de 2020, então 12,9 milhões de pessoas desocupadas, um número muito grande de pessoas que estão desempregadas nesse momento de pandemia, e a tendência é piorar ainda, não é? O IPCA recuou 0,3% em abril, e isso é uma informação de uma deflação. Então, a deflação, isso também pode gerar um problema muito grande de recessão econômica, né? Março de 2020 encerrou com um total de 64,8 milhões de brasileiros inadimplentes, o maior patamar de toda a série histórica, segundo o Ceará Experience. Isso quer dizer o quê? Se essas pessoas estão inadimplentes, para elas também contraírem mais despesas e no futuro terem que pagar, vai gerar um problema cada vez maior para a vida dessas pessoas e a própria vida das empresas e do comércio e da economia como um todo. E chegando para as micros e pequenas empresas, representam 94% de todo o universo das empresas inadimplentes. Então, as pequenas e médias empresas é que sentiram e que sentem mais ainda o choque econômico. As grandes não, as grandes têm poupança, têm uma reserva, têm um capital, têm alguma coisa, mas as pequenas e médias empresas não. Então, é assustador saber que 94% de todo o universo das empresas inadimplentes é desse grupo de empresas, né? Então, resumindo aí o quadro das projeções macroeconômicas, a gente observa que o PIB real, né, o crescimento do PIB real
vai cair em 4,5%, a tendência, né? A produção industrial também vai cair em menos 5%, o desemprego vai chegar a 13,3% aí, o IPCA, a inflação acumulada vai ser de 2%, e a taxa Selic vai diminuir, obviamente, que os bancos vão ter que diminuir as taxas para poder emprestar algum dinheiro. Então, assim, se alguém tiver condições de pagar no futuro, bom, porque a taxa hoje está ótima para você poder obter, não é, um empréstimo no banco com taxas menores. Então, para quem tem uma reserva, para quem tem expectativa de receita, eu acho que o momento está ótimo. Mas não é o caso da grande maioria. A outra coisa também é que a expectativa que o dólar no final do ano vai chegar a 5,20. Já até aumentou, mas essa vai ser a média. E o crédito, não é, vai também chegar a zero. Então, o crescimento nominal, no caso aí, vai diminuir. Então, a gente vê que o panorama econômico, de uma forma geral, macroeconômico, não é muito bom, né? Bom, aí a gente vai falar um pouco sobre as categorias de empresas, já que a gente está falando de pequenas e médias empresas, eu elenquei aí alguns conceitos básicos. Então, nós temos a categoria de autônomos, e nesses autônomos, não somente as pessoas que trabalham na rua, mas temos autônomos também médicos, nós temos os contadores, nós temos advogados, nós temos algumas categorias de pessoas que trabalham como autônomos, né? Além de outras que prestam serviços. Você tem a categoria de microempreendedor individual, que é aquela categoria de empresas que faturam no máximo R$ 81.000. A microempresa, a ME, ela tem um faturamento anual de 360 mil. A empresa de pequeno porte, acima de 360 mil e um faturamento chegando a 4,8 milhões. Aí uma empresa de médio porte, em termos de faturamento, é superior a 4,8 milhões, e de grande porte aí é o infinito, né? A gente teria. Por que eu estou dando esse tipo de informações? Porque isso aí vai ter impacto sobre o tipo de crédito que essas empresas podem obter junto a algumas agências de financiamento, tá? Outro dado interessante que eu obtive aí no portal do empreendedor é que nós tínhamos em 2019 mais de 7,7 milhões de MEI, de microempresa individual. Em maio de 2020, nós chegamos a 10,1 milhões de MEI. E outra coisa é que de dezembro de 2019 a maio de 2020, houve, de uma certa forma, um crescimento de registros de MEI. Então, eu não sei qual é a categoria de MEI, mas provavelmente houve uma correria de pessoas querendo formalizar o seu pequeno negócio, provavelmente pensando que iria obter recursos do governo com a ajuda que foi dado recentemente, não é? Mas houve também um crescimento aí de registro de MEI nesse período de pandemia, né? Também porque outros tipos de empresas tiveram demandas de produtos e serviços, então alguns produtos e serviços que não eram serviços tradicionais, algumas pessoas foram lá e registraram o seu pequeno negócio. Bem, nós verificamos também que o governo, num período da pandemia, gerou algumas principais normas. Então, a principal foi aí no dia 18 de março, que instituiu linha de crédito para empresas, né? E essa linha de créditos para auxiliar a pequena e média empresa. Então, a gente vai ver o que significa esse tipo de linha de crédito. Nós também tivemos a Lei 13.984, né, de 2 de abril de 2020, que foi exatamente o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores e aí de baixa renda, pessoas também que trabalhavam de baixa renda, então em trabalhadores informais, então aquela categoria que eu falei de autônomos, né? Então a pessoa que era autônomo e que tinha registro, que tinha CPF, que mostrava que era autônomo, então nesse caso aí conseguiu ou está tentando conseguir os R$ 600. E esse aí também
auxiliando também as pequenas e médias empresas. Nós tivemos aí também outra resolução do Comitê Gestor, né, de Pequenas e Médias Empresas, que deu a possibilidade que os tributos das pequenas e médias empresas fossem suspensos momentaneamente, mas que eles vão ser pagos no futuro, tá? Você também teve aí outra lei, a 13.998, para ajudar os trabalhadores informais de baixa renda durante a pandemia e criando o programa de auxílio ao emprego, né, autorizando o Poder Executivo a pagar parte dos salários dos trabalhadores. Também teve aí a 13.999, que instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. Então, essas foram as principais medidas do governo em relação a esse universo que a gente está discutindo agora, né? Sobre o auxílio emergencial, a gente já sabe que é no valor de R$ 600, ele tem uma duração de 3 meses e ele pode chegar até R$ 1.200 para cada pessoa. Oi. Deixa eu só falar aqui com você. Esses auxílios, essas políticas, né, de ajuda aos autônomos e às pymes, ocorreram também em outros países? O nosso país está alinhado com as políticas externas ou internacionais? Você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Sim, eu estou pesquisando também as medidas que estão sendo postas pelos outros países. Então, eu já apliquei informações de Portugal, da França, da Espanha, né? Então, eu verifiquei que sim, eles estão ajudando, mas não nesse valor exatamente, não é? O principal auxílio a dar para as empresas, eu estou ainda investigando com mais carinho, mas o principal auxílio as empresas não demitem, não é, os seus empregados, e o governo passa a pagar através de um recurso da previdência que eles têm. Então, esses países também estão auxiliando, né, as empresas a não demitir os seus empregados, e a contrapartida que o governo vai pagar ou está pagando os empregados, né, dessas empresas com a previdência deles. Como são países ricos, eles têm um suporte financeiro bem maior, não é? E também, recentemente, a gente viu que a União Europeia vai ajudar os países injetando recursos nas empresas para que elas possam reerguer, provavelmente dando empréstimo também financeiro, tá? Então, a gente vê nesse sentido. Como são países mais organizados, o controle é bem maior, então a ajuda está chegando de mais rapidez imediata. Embora também eu, conversando com um pesquisador francês, que foi meu orientador, ele me disse que está tendo também muita crítica da própria comunidade. Então, eles acreditam que há falhas e que não está chegando a todo mundo, e que a medida ainda não é tão eficaz como eles gostariam que fosse, né? Então, assim, tudo é muito novo e não temos ainda condições de medir se esses recursos estão chegando de imediato, né, a todas as pessoas que estão necessitando. Mas a gente sabe que o número de pessoas que trabalham ou trabalhavam de forma autônoma não era um número registrado. Então, pessoas trabalhavam de forma autônoma, mas não contribuíam com a previdência. Então, muitas pessoas que tinham o seu pequeno negócio trabalhavam na informalidade. Então, veja só o quanto é importante você trabalhar na formalidade, porque você estando na formalidade, você vai poder obter algum recurso, né? Então, olha só, eu até coloquei lá que a gente vai ver mais na frente que o número de pessoas que foram beneficiadas, né, é bem menor. O governo tinha como meta aí para ajudar um número de empresas é bem menor do número de pessoas que estão registradas. Então, há um conflito aí, né, entre o número de pessoas registradas e o número de pessoas que vão ser beneficiadas, né? Não sei se foi uma contagem mal feita do governo, mas, de qualquer forma, se a gente observar pessoas que teriam condições de obter os recursos e que não estão conseguindo, a gente ainda não tem esse dado, mas
pela mídia, provavelmente não, tá? Então, assim, aí vocês vão ver os pré-requisitos. Tá ok, Sônia? Então, a gente vê aqui os pré-requisitos que tem que ser um microempreendedor individual, tem que estar contribuindo com o regime da Previdência Social, tem que estar no cadastro único, se for um trabalhador autônomo ou desempregado que cumpre o requisito de renda mínima, que o governo aí vai também colocar uma renda mínima, né? Ser trabalhador intermitente com contrato inativo, isso é, que não esteja sendo chamado para trabalhar em outros locais. Então, são alguns principais pré-requisitos. Então, não adianta. Houve uma correria muito grande de pessoas que não estavam contribuindo com o MEI, que não estavam contribuindo com o valor mínimo que é necessário fazer a contribuição mensal, que vai de R$ 53 a R$ 57, depende da categoria, se é comércio, serviço ou indústria, tá? E se for comércio e serviço ao mesmo tempo, então não é um valor muito alto e que poderia estar sendo beneficiado agora. Então, nessa pandemia, eu acho que agora que as pessoas estão vendo o quanto é necessário estar organizado, né? A outra coisa também é que a norma para a criação de MEI diz que não precisa de contador. Até acho que não é necessário ter um contador, mas as pessoas não conhecem as normas específicas de como você deve contratar um empregado, quais são as questões trabalhistas que estão por trás, enfim, uma infinidade de outras atividades que muitas vezes você perde muito tempo em ter que aprender sozinho e ao invés de você pagar um contador para fazer esse tipo de serviço, não é? Por exemplo, a gente sabe que nós podemos limpar a nossa casa, mas todo mundo tem uma empregada doméstica ou tenta ter um empregado doméstico para poder auxiliar de vez em quando, né, fazer uma limpeza geral, um jardineiro, né? Mas olha, isso pode lhe causar um transtorno muito grande. As coisas não podem ficar tão limpas como você gostaria que ficasse. A mesma coisa a gestão de um pequeno empreendimento, tá? Bom, o que a gente vê também é que com a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, os tributos eles ficaram empurrados, né? Eles vão lá para frente. Então, o comitê decidiu prorrogar por 6 meses o prazo de pagamento dos tributos apurado pelo regime. Isso quer dizer o quê? Que existe uma estimativa de uma renúncia temporária de 22,2 bilhões da União. Então, se o governo está dizendo, olha, eu não vou receber agora, mas você vai pagar lá na frente, no momento está tendo essa renúncia. E também a gente não sabe se lá na frente esses pequenos e médios empreendedores vão ter condições de pagar, mesmo que seja pouco, não é? A previsão era que a medida beneficiasse aproximadamente 4,8 milhões de empresas que são optantes do regime tributário. Ora, se a gente viu que tem mais de 10 milhões de MEI registrados, não é isso? No portal do empreendimento, olha, 4,9 milhões não atinge nem a metade que a gente tem de MEI. E ainda a gente tem um universo de ME e ainda tem um universo de EPP. Então, a gente ainda não sabe o tamanho do bolo que vem lá na frente, ou desse bolo que vai ser um prejuízo muito grande até mesmo para o próprio governo. Olha, aí eu coloquei nesse quadro, né, sobre o período que o governo vai receber os seus tributos federais, o ICMS, o ISS, para o MEPP e para o MEI. Então, a gente tem aí os prazos de pagamento dos tributos que vão vencer. Eu vou dar um exemplo muito rápido, né, de abril, maio, junho, eles vão ser vencidos agora em outubro, novembro e dezembro. O de abril, maio, junho, né, de ICMS e ISS, em julho, agosto e setembro. Para o MEI, os vencimentos de abril, maio, junho, eles vão ser vencidos lá em outubro, novembro e dezembro. Então, você não está recolhendo nada, mas ainda tem os tributos a serem pagos, né, como é aquela contribuição mensal de em torno de R$ 53 a R$ 57, né, vão ser pagos só no futuro. Também a gente não sabe se o governo vai renunciar, né, o recebimento desses tributos. Eu acredito que não. Tá? E eu acho também que é chato dizer isso, mas no futuro muitas empresas vão trabalhar com a possibilidade de pegar um perito contábil, que vai entrar na justiça e vai ter que negociar isso com o governo. Então, para a classe contábil, para perito contábil, é bom que estude mais sobre a legislação de MEI
e principalmente para perito contábil que tenha trabalho, conhecimento na parte trabalhista também é muito interessante que estude bastante, porque eu acredito que vai ter muitos problemas, muitas ações judiciais, e isso vai cair na mão de um juiz, o juiz não vai saber resolver isso, então é necessário que sejam contratados peritos contadores, não é isso, para entender e fazer os cálculos dessa questão tributária que vai aparecer bastante no futuro. Nós temos aí outra medida do governo, que é a questão de empréstimo para capital de giro. Então, eu disse lá uma legislação, né, lá na frente, então a principal foi a liberação de 5 bilhões, né, para a linha de crédito, e essa linha de crédito foi para atender as empresas durante a crise, e esse recurso vem do FAT, né, do Fundo de Amparo do Trabalhador. A gente vê também que o BNDES divulgou um conjunto de medidas de apoio aos pequenos negócios. No entanto, como a burocracia é muito extensa, a gente viu que nem todas as empresas foram atrás de recursos, muitos tiveram alguns problemas, então eu vou ver uma medida que foi anunciada recentemente de liberação de mais crédito do BNDES para ajudar as pequenas e médias empresas. Só que se essas empresas não estiverem com seus nomes limpos, se não tiverem com suas coisas organizadas, elas não vão obter esses recursos com tanta facilidade. Mais uma vez, o papel do contador é extremamente importante, tá? Sim. Posso continuar? Fundamental, pode continuar, mas assim, o profissional de contabilidade é fundamental justamente também, né, para que essas empresas possam recorrer a esses benefícios, né? É fundamental o papel do profissional de contabilidade. Porque, como eu disse, a taxa ela está muito baixa, sabe? A taxa dos bancos, não é, estão baixos, a taxa da Selic está muito baixa, então quem tem a condição de no futuro gerar receita, não é? Porque a economia vai mover, não é? Infelizmente, temos que utilizar o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Economia, sustentabilidade, o social, as coisas têm que andar em conjunto, tem que ter um equilíbrio sobre essa situação, né? Então, nesse momento, vai ter que as empresas irem buscar alguma forma de obter receita, e o capital de giro é muito importante nesse momento para quem está parado e que não conseguiu nenhuma receita no momento. Um bom planejamento tributário pode ajudar bastante essas empresas nesse momento, né? Então, a taxa vai estar bem convidativa. Esse também é um momento, Fátima, oportuno de desenvolver a inovação, a criatividade e a colaboração. Que um dos caminhos que as empresas e nós, né, pessoas, podemos encontrar para sair de uma crise, isso é histórico, é justamente inovar, você ser criativo, você buscar alternativas para fazer frente à sua crise, né? Então, as empresas mais criativas que antes não estavam no delivery, por exemplo, não tinha o know-how, tiveram que desenvolver, né, essa competência e todo esse conhecimento para trabalhar no delivery. Então, tem se mostrado cada vez mais que a crise também oportuniza a criatividade, a inovação, a colaboração e o trabalho de ajuda ao outro. Eu acho que se os microempresários, até as pessoas, né, como há um movimento de você comprar, você beneficiar aqueles pequenos empresários, aquelas pessoas autônomas que estão no seu bairro, né, justamente com esse sentimento, com essa atitude de compaixão, de colaboração. Que eu concordo com esse Larry Fink, que ele diz assim, nesse momento de pandemia, de nós sairmos da pandemia, acho que 2 coisas são fundamentais: a compaixão e o pragmatismo. É justamente você pensar na economia real, mas também você pensar e dar justamente o suporte a essas pessoas, ou as pessoas, né, para poderem sair dessa crise e recuperar a sua saúde financeira, emocional, enfim, ficar bem.
Olha só, eu vi também que existe esse outro programa, né, com a Caixa Econômica Federal e o SEBRAE, não é, que liberou linha de crédito para MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, e denominado de FAMP, não é? O FAMP pode garantir de forma complementar até 80% da operação de crédito contratado, dependendo do porte empresarial, do solicitante e da modalidade de financiamento. Então, a gente vê para o MEI um financiamento de 12,5 mil reais, 12.500 reais, para a ME de 75 mil e o EPP de 125 mil. O que a gente observa aí que o período para que essas empresas comecem a pagar é 9 meses depois de ter contraído esse empréstimo, ou de 12 meses para ME, ou de 12 meses também para EPP. E o número de meses que podem ser pagos é de 24 meses, e a taxa de juros aí de 1,59, para ME de 1,39 e de EPP de 1,19 ao mês. Eu acho ainda taxas muito altas, tá? Mas, de qualquer forma, você vai começar a pagar daqui a 12 meses ou daqui a 9 meses, então pode ser também uma boa coisa. Eu fiz até uma simulação rápida aí de quanto é que o MEI poderia obter esse empréstimo de 12.500 reais com juros de 1,59% ao mês, seriam de 24 prestações, e iria pagar aí esse valor daqui a 9 meses, então a dívida total passaria para R$ 18.252. Como eu disse, você obtendo essa dívida agora, começando a pagar daqui a 9 meses, pode ser um bom negócio, né? Mas sabe que ainda eu acho ela muito alta, tá? Nós temos aí o Pronap, que é uma linha de crédito também que foi instituído pelo governo, né, com a Lei 13.636, e é destinado também a ME e EPP. Então, é uma linha de crédito que corresponderá a até 30% da receita bruta calculada com base no exercício de 2019, e empresas que tenham menos de um ano vai ser um financiamento hipotético de até 50% do seu capital social. Então, mais uma vez, um contador é extremamente importante para poder ajudar essa pessoa a fazer o cálculo de quanto foi a sua receita média. E essa receita média da MEPP é o que provavelmente está lá declarado no seu imposto de renda. Então, se esse MEPP não tiver com sua contabilidade bem organizada, fica difícil de obter essa linha de crédito, não é? Então, mais uma vez, o papel e a importância de um bom contador para auxiliar essas pessoas, e que essas pessoas também tenham deixado de fazer essa atividade contábil que ele acha que é fácil, mas não é, e fazer a sua atividade fim. Então, se o cidadão tem uma fábrica de bolo, vá lá fazer o seu bolo, vá fazer o seu marketing, vá atrás de cliente, e deixe essa parte de contratação de empregado, de fazer a parte de planejamento tributário para o seu contador, né? Nós temos aí o Pronap, a contrapartida é que essas empresas elas têm que assumir contratualmente a obrigação de fornecer informações verídicas e de preservar o quantitativo de empregados, né, em número igual ou superior verificado na data da criação dessa lei. Então, se a pessoa demite e depois vai atrás dessa linha de crédito, não vai conseguir, porque é uma forma do governo dizer assim, olha, eu vou te ajudar, mas você tem que ajudar também os seus empregados, então você não pode demiti-los. Eu sei que é muito difícil, mas a empresa, no caso de uma ME, ela pode ter uma quantidade X de empregados, é infinito. Obviamente que essa folha de pagamento não pode ser superior ao seu limite de 360 mil reais. Mas, enfim, se ela tiver um cadastro lá, tiver seus empregados cadastrados corretamente, não houve uma demissão, as informações verídicas, podem, né, contrair esse empréstimo. A outra coisa também é que a gente viu a medida provisória, né, de 927, que concedeu mais prazo para as empresas pagarem o FGTS. Então, a partir do dia 22 de março de 2020, ficou suspenso a exigibilidade do recolhimento do FGTS dos empregados momentâneo. E aí
é um problema também muito grave, porque se essas empresas não recolherem o FGTS, bom, vai ter que pagar no futuro, mas se eles demitirem esses empregados vão entrar na justiça. Então, o papel do perito contábil é tão importante nesse momento. Agora, essas pessoas precisam estudar muito mais, porque vão aparecer muitas ações trabalhistas, muita gente também está sendo demitido sem receber 13º salário, sem receber as férias proporcionais, sem receberem as horas extras que elas provavelmente trabalharam, enfim, e o recolhimento do FGTS delas também, porque muitas dessas pessoas devem ter ido ao banco e chegaram lá no banco e cadê o meu FGTS? Eu não tenho direito ao meu FGTS, então esse recolhimento aí do FGTS foi prorrogado para essas empresas. Nós sabemos que temos empresas sérias, né, que elas provavelmente vão fazer de tudo para pagar, né, porque elas estarem com as suas contas trabalhistas e tributárias em dias, isso também facilita para elas também participarem em questão de concorrências, né? Se elas forem trabalhar em concorrência e licitações públicas, então essas empresas precisam estar com as suas contas em dias. Mas uma coisa boa é que, nesse momento, o recolhimento do FGTS delas ficam suspensos, né? Fica suspenso e ela pode, no futuro, fazer o recolhimento e quando ela tiver com condições melhores e pagarem já no futuro. Bom, temos também a questão da dívida com a União. Olha só, não é? O governo permitiu aí a renegociação da dívida, né, conforme a portaria PG-FN 7.820, não é? De março de 2020 até o dia 25 de março de 2020, o contribuinte poderia aderir à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda, né, e regularizar essa sua dívida, né? Entre as condições facilitadas estavam pagamento de entrada correspondente a 1% do valor do débito, né, a ser transacionados, divididos em até 3 parcelas iguais e sucessivas, parcelamento do restante em até 81 meses, e sendo até 97 meses na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, diferimento do pagamento da primeira parcela do parcelamento a que se refere o item anterior para o último dia no mês de junho de 2020. Então, há também essa outra proposta aí do governo. Nós também vimos também outras ações, né, do suspensão de exclusão, que é outra coisa, quando a ME, a MEI, principalmente a MEI, né, ela deixava de dar as informações mensais, porque todos os meses a MEI tem que fazer um relatório anual de faturamento, mesmo que seja zero, fazer a contribuição de 53 a 57 reais aproximadamente, não é, da sua taxa para o governo, porque também dava o direito à sua aposentadoria. Então, as suas obrigações que ela teria que fazer junto à Receita Federal, no portal do empreendedor, elas eram excluídas. Então, nesse caso, o governo suspendeu a exclusão. Então, a gente tem aquele número muito grande de empresas que a gente viu que aumentou, mas é porque também não houve a exclusão, não é, de MEI no Brasil. Então, o governo, nesse momento, disse assim, olha, nós não vamos suspender essas empresas, elas não vão sair do cadastro, então elas existem junto ao governo, então elas têm um CNPJ ainda ativo. Também crédito extraordinário, o governo editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário, deixa eu afastar aqui, de 15,9 bilhões, né, para garantir empréstimos emergenciais a micros e pequenas empresas durante o estado de calamidade causado pelo coronavírus, né? A contrapartida é que elas não demitem empregados, que é a mesma que acontece também lá na Europa, tá? E o crédito será de até 30% do faturamento de 2019 e terá um limite aí terá uma taxa de juro limitada à Selic, e a taxa Selic tenderá a diminuir. Então, essa informação é até recente, né? Isso porque
Como a gente viu anteriormente, o BNDES tem lá umas linhas de crédito, mas o problema é que nem todo mundo estava conseguindo recurso. Acho que eles estavam arrochando muito, né, sobre informações, sobre faturamento, sobre condições de pagamento, e o governo liberou aí esse recurso, então provavelmente vai vir novas medidas sobre novas formas de financiamento para essas empresas. E, bom, então, continuando, né? Então, eu vou finalizar agora, né? Dizer que muita calma. Então, o título era Economia, né? Contabilidade, PME, muita calma nessa hora. O que eu vou responder a sua pergunta, né? As consequências que a gente está vendo aí é que a economia do país não vai ficar muito boa, a tendência é piorar. Eu conversei até com um ex-aluno meu, né, de mestrado, que é funcionário do Banco do Brasil. Ele disse assim: olha, Fátima, o número de empresas que ainda vai quebrar é muito grande, a expectativa não é muito grande. Então, vai ter muito pedido de falência, recuperação judicial, e o banco vai perder muito recurso com isso. Então, acho que a tendência não vai ser muito boa, infelizmente, né? Mas, para aquelas pessoas que têm poupança, eu digo que fazer um planejamento financeiro, né? A primeira pergunta é: tenho poupança? Qual a poupança que eu tenho, né? No momento não é gastar, agora é gastar o mínimo, cortar tudo que for supérfluo, né? A outra pergunta é se consigo sobreviver e por quanto tempo, né? Por quanto tempo você consegue sobreviver? Então, é outra coisa que a gente precisa ver, né? As medidas do governo para as empresas, eu acho que o governo fez algumas medidas um pouco tarde, mas está fazendo dentro da sua realidade, né? Está fazendo, está gerando aí algumas linhas de créditos, também está gerando algum auxílio emergencial para os autônomos, para a MEI, né? E está tentando postergar essas dívidas, principalmente as dívidas tributárias, né, para serem pagas no futuro. Essa pequena e média empresa precisa ver quais são os principais gastos, como luz, água, telefone, outros, né? Então, é necessário verificar todas as suas dívidas, elencar todas as suas dívidas, né? Para aquelas que ainda não têm nenhum tipo de organização, pensem em fazer uma organização nesse momento, né? E outras dívidas, como aluguel, por exemplo, negociar essa dívida com o proprietário, né? Ver como é que vai fazer esse pagamento no futuro. Se tiver determinados ambientes que não vai ter condições de manter a estrutura física, sai dessa estrutura física. Por exemplo, para quem não sabe, o Sebrae tem ambientes que podem ser utilizados por esses pequenos e médios empresários, né? Então, a gente tem aqui em Brasília uma estrutura muito boa do Sebrae, que aquela estrutura lá, a pessoa pode utilizar a internet, pode receber o seu cliente, né? Então não precisa uma estrutura física nesse momento. Eu não sei aí na Bahia se o Sebrae tem essa estrutura, mas aqui em Brasília sim. Poucas pessoas utilizam. Uma estrutura fenomenal, que pode até marcar reuniões, pode ter até tem um auditório também, pode gravar, não é isso? Enfim, então a estrutura física, até que ponto ela é importante nesse momento, tá? E obter empréstimos e contrair dívidas se tiver expectativa de gerar receita. Não adianta você também obter algum empréstimo agora, né? Se você não tem expectativa de gerar algum tipo de receita, tem que se reinventar. Eu acho que o momento agora é pensar em como obter maiores receitas com alguma atividade que você faz ou com outras atividades, né? Eu não sou do negócio, da área, mas alguém da área parar, pensar e ver como fazer uma forma de gerar receitas, né? E, obviamente, que para você contrair esse empréstimo, precisa estar com as suas contas organizadas.
Então, o banco não vai liberar um dinheiro assim só porque você é MEI, eu tenho um CNPJ. Ele quer ver uma forma de você também gerar uma receita para pagar no futuro, né? Que é uma crítica que está sendo feita, muita gente reclama, mas é assim, a gente só consegue emprestar dinheiro a uma outra pessoa se a gente mostrar que aquela pessoa tem condições, sim, de gerar uma receita e no futuro pagar, né? Porque a gente observa, eu posso contrair agora uma dívida de R$ 12.500 e começar a pagar daqui a 9 meses, ou então eu posso contrair uma dívida agora e ter uma taxa muito pequena, porque as taxas elas são muito convidativas mesmo, mas o banco não vai dar esse crédito se você não mostrar que tem condições de pagar isso no futuro, né? Bem, eu acho que e as minhas sugestões são essas: ter muita calma, um bom planejamento, converse com o seu contador, não é isso? E bola para frente, gente. E ter paciência, saiba que você não está sozinho nesse problema, né? Nessa pandemia, né? E se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo aí também meu contato. Aí a gente tem um site na UNB de um projeto de extensão meu que se chama Núcleo de Estudos e Pesquisa em Contabilidade e Sustentabilidade Econômica Socioambiental, é o NEPECOM. A gente também está com um site no YouTube, onde a gente está colocando muitos slides sobre MEI, a gente está começando a colocar informações de como criar MEI, a gente vai também disponibilizar esse aqui, a gente está colocando sobre imposto de renda, então nós estamos focando, né, nesse sentido. E, mais uma vez, eu agradeço, Sônia, e eu espero ter contribuído com a comunidade e com a classe contábil, tá? Bem, muito obrigada. Nós que agradecemos, Fátima, nós do Conselho Regional de Contabilidade, agradecemos muito a sua disponibilidade para compartilhar conosco os seus conhecimentos. Essa é uma área, como eu disse inicialmente, muito carente de investigação, de, na verdade, encontrar soluções para os pequenos, para os autônomos, para os pequenos empresários. E você trouxe uma coisa assim, Fátima, muito interessante. Você vê que vocês assim, olha, muita calma, planejamento financeiro. Isso é fundamental. Você fazer um planejamento financeiro. Buscar o profissional de contabilidade, o empresário, o autônomo, o médico, o advogado, o dentista, o psicólogo, que principalmente o pessoal da área de saúde, eles não pararam, né? Estão fazendo atendimento até o remoto, então eles precisam, de fato, trabalhar junto com o profissional de contabilidade para fazer esse planejamento financeiro. É hora de tomar empréstimo, como você bem falou. Ele está fazendo o atendimento remoto, o profissional de contabilidade também, alguns mantiveram seus funcionários. Esses funcionários, alguns estão em casa, outros conseguem até trabalhar presencialmente com alguns poucos funcionários que estão voltando já, tem algumas cidades aqui do Brasil que já estão começando a retomar suas atividades. Então, você fazer esse planejamento financeiro, né? Já que ele não pôde demitir, tem que pagar os seus custos fixos, continuam, porque é o aluguel, a água, a luz e tudo mais, mas não há uma receita como dantes. Talvez tenha uma redução de receita em torno de 50% ou mais, pelo panorama que nós vimos, até mesmo nas previsões que você apresentou aqui hoje. Então, além desse planejamento financeiro que você muito bem chamou a atenção, como uma solução, que eu concordo com você, até mesmo para nós, pessoalmente, nesse momento é fundamental. E, Fátima, você percebeu que essa pandemia traz também um novo olhar sobre o nosso padrão de consumo? Sim, com certeza.
você tem que fazer um planejamento do que é prioridade nesse momento, né? O que é mais importante nesse momento, né? E você também tem que pensar se você não está gerando alguns gastos que no futuro você vai ter problemas de pagar, né? Então, todo mundo tem que analisar o que é prioridade, o que é importante, o que é necessário, não é? Eu sei que para muita gente deve ser um problema muito grande administrar a sua vida sem uma receita boa, não é? Sem uma receita que possa pagar o mínimo que você tem agora, nesse momento, a ter que realizar. Mas eu acho que o planejamento é tudo. Particularmente, eu faço planejamento financeiro e tributário meu, né? Eu faço um planejamento de 2 anos. Então, esse ano eu já tinha feito o meu planejamento financeiro, não é isso? E já estou organizando meu planejamento financeiro de 2021 e com expectativa de cortes também, porque o governo está ameaçando aí cortar, não é, o salário dos servidores públicos. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como é que vai acontecer a economia do próximo ano, né? E Fátima, então, é necessário a gente pensar nisso. nós temos aqui uma pergunta. Nós tivemos também, Fátima, um problema aqui no link para as pessoas acessarem esse bate-papo hoje aqui conosco. Muitas pessoas não conseguiram entrar pelo YouTube, nem também pelo site do Conselho, pelo Elore. Mas aqui, Helen, está dizendo assim, visto que as taxas para empréstimos estão baixas, será melhor fazer um empréstimo que usar as reservas de emergências? Vai depender se essa pessoa vai gerar receita. Eu, por exemplo, se eu tenho expectativa de receita, eu pegaria o empréstimo, né? Um empréstimo para poder pagar daqui a 9 meses. Olha que maravilha! Se eu tenho uma expectativa de gerar receita, se eu tenho receita, né? E daqui a 9 meses eu vou começar a pagar. Olha, eu vou voltar aqui ao slide, tá? Então, aqui, essa carência é muito boa. Esse programa aqui, a FAMP, né? Embora eu acho que a taxa ainda esteja alta, mas você vai começar a pagar daqui a 9 meses e em 24 meses a parcela, tá? Então, você tem aí uma carência muito boa. Agora, se eu não tenho expectativa nenhuma de ter receita, eu tenho dívidas, eu vou obter, eu não sei se vai ser uma coisa boa, não, tá? Então, é necessário analisar custo e benefício de cada uma dessas situações. Cada caso é um caso, né? O melhor mesmo seria, Fátima, a pessoa procurar o seu profissional de contabilidade ou contador para justamente dar com ele a melhor alternativa, né? O melhor recurso a ser contraído. Porque se você tem, por exemplo, uma reserva para fazer frente a situações emergenciais, ela não vai custar, você vai deixar de ganhar remuneração se você desaplicar ela. Você vai deixar de ganhar uma remuneração, mas ele não vai ter um custo dos juros, né? Se você for tomar um empréstimo. Então, de fato, tem que fazer uma análise cuidadosa de qual a melhor alternativa. Você está sempre trabalhando com trade-off, né? É melhor usar um recurso próprio do que um recurso financeiro. A curto prazo, o que seria mais, traria um custo financeiro? Acho que para a empresa, como você bem falou, que não vai ter receita. Sempre do ponto de vista financeiro, você usar recursos próprios, né? Sempre é o mais indicado
também depende do seu negócio, depende do que você pretende fazer. Não é não, professora Fátima? Sim, com certeza. Se eu pudesse obter um empréstimo atualmente para pagar daqui a 9 meses ou daqui a 12 meses com uma taxa muito baixa, eu estaria indo atrás de um financiamento, né? Obviamente, que eu tenho que pegar esse dinheiro, esse empréstimo, e jogar ainda dentro da minha empresa para poder gerar mais receita. Não adianta você também pegar um empréstimo desse, contrair uma, um empréstimo e torrar esse dinheiro em alguma coisa que não vá gerar um capital de giro. O recurso ele está sendo destinado, ou a proposta do governo é para gerar capital de giro. Eu preciso desse dinheiro para poder comprar a minha matéria-prima, transformar em algum produto e vender novamente, não é? Porque o que acontece? Eu deixei de receber agora, eu não tenho condições nem de comprar matéria-prima. Como eu não tenho recurso para comprar matéria-prima, eu não posso transformar em alguma coisa e revendê-lo, tá? Então, você precisa ver isso. Contrair a dívida, não tendo receita, você vai estar empurrando esse problema lá para frente também, né? Se eu tenho... Além disso, né, você vê que foram suspensos os impostos a serem pagos. Então, a empresa vai ter um tempo para não pagar esses impostos. O governo entrou com política de conceder benefícios emergenciais. Então, se com a criatividade, com inovação, com criatividade, com colaboração, né, dos seus funcionários, você conseguir fazer algo inovador, você pode gerar receita e aí se beneficiar com toda essa política. Porque eu quero trazer até um exemplo da Magazine Luiza. Ela fez uma coisa muito criativa. E você vê que, por causa dessa criatividade, as lojas, né, da Magazine Luiza, ela estourou o valor das ações o mês de maio. Ela botou no aplicativo dela, né, um anúncio para que, dizendo assim, finja que está fazendo uma compra online e denuncie a violência familiar, a violência à mulher. Então, não foi exatamente com essas palavras, mas isso é uma atitude muito criativa, você aproveitar a situação de crise e você buscar oportunidade de gerar novos negócios. Com essa frase, com esse chamamento que fez no aplicativo do Maglu, as vendas estouraram, né? As vendas cresceram significativamente das lojas Luiza, da Magazine Luiza, dentro de um período de crise onde as pessoas, né, reduziram o consumo porque não havia perspectiva de receita, mas toda crise ela também traz junto com esse momento de crise, isso é histórico, isso faz parte da história da humanidade, nós vemos claramente a oportunidade também de gerar novos negócios, novas soluções, novos caminhos, nova forma de se organizar, a sociedade se organizar, as empresas se organizarem. E também eu acho que essa é uma oportunidade dos contadores se reinventarem, né, de trazer também uma forma criativa de prestar um serviço diferenciado para os seus clientes. Essa é uma oportunidade dos contadores fazer planejamento financeiro, dar esse suporte aos pequenos empresários para justamente fazer um planejamento financeiro. Porque também os profissionais de contabilidade, eles, ou como autônomos, ou como uma empresa constituída, eles precisam também fazer o planejamento financeiro. É um momento também de oportunizar
a novos negócios. Eu também vejo que assim, toda crise ela traz riscos, traz um cenário muito ruim, sem muita, às vezes, perspectiva de futuro, como você bem sinalizou aqui, com todos os indicadores macroeconômicos, mas também é uma oportunidade de se inovar, de se reinventar, de se criar uma nova maneira, um novo olhar para buscar novas soluções. Então, assim, a inovação, a criatividade, juntamente com o planejamento financeiro, eu acho que são fundamentais para a gente sair, enfrentar um momento de pós-pandemia, né? Por isso que eu concordo com você que nós precisamos ter muita calma. Não é necessário, não basta você olhar para o cenário ruim. Esse cenário ruim, esses indicadores macroeconômicos, eles não podem ser ignorados. Eles precisam ser olhados para que você possa justamente trabalhar no planejamento financeiro, justamente criar, você utilizar ele para criar cenários de como você pode fazer um planejamento financeiro e como você pode ser criativo para enfrentar a situação pós-pandemia. Bom, o que eu vou fazer quando todo o comércio começar a funcionar? Quando terminar justamente o isolamento social? Que também é possível, Fátima, que algumas empresas tenham um custo adicional pós-pandemia. Terão que implantar medidas de segurança ou de proteção ou medidas sanitárias para evitar a contaminação, porque nós sabemos que não temos nenhuma medicação, nenhuma vacina que vá dar conta de resolver esse problema a curto prazo. Então, se o Brasil, os governos, né, decidirem que todo o comércio vai voltar a funcionar no final de julho, por exemplo, essas medidas terão que ser implantadas porque o problema vai continuar. Não é verdade? Com certeza. Alguns segmentos, eu acredito que a população vai precisar, não é? do auxílio, né? Então, essa questão da higiene é importante, você tem que pegar o seu negócio e dizer que o seu produto é higienizado. Então, lavanderias provavelmente vai ter uma busca, né, de pessoas que trabalhem, né, junto a elas. Então, você tem que mostrar a limpeza, a higiene, né, do seu produto, a diferença, o diferencial do seu produto em relação ao seu concorrente, né? Mas uma coisa muito importante que eu acho agora também, sabe, Sônia, que esses contadores devem pegar os seus clientes, convidá-los a trabalhar junto com esses seus clientes e dizer para ele, olha, você tem solução, vamos ver uma forma que você possa sobreviver, porque um depende do outro, não é? Um depende do outro. Vamos lá, eu vou te auxiliar como a gente pode fazer o seu planejamento financeiro, o seu planejamento tributário, como é que você pode ter aqui um ponto de equilíbrio, quantos produtos e serviços você deve vender. Olha, eu sou professora de custos também, então eu vejo assim, enquanto a contabilidade de custos é importante nesse momento, você vai fazer um cálculo legal para esse seu cliente sobre a margem de contribuição, o preço de venda dele. Então, nessa hora, o contador também tem que ser muito criativo, não somente ser aquele contador de preencher guias para esse seu cliente, mas conversar com ele. Vai ter que ser o psicólogo desse micro. Também, né? Também. Tem que ser o psicólogo. Chama ele lá e diz assim, olha, quantos filhos você tem?
vamos ver os gastos que a sua família tem, vamos fazer aqui uma planilhazinha, tenta se organizar, a organização é a melhor coisa que a gente deve ter nesse momento, e faz com ele esse planejamento, porque um tem que ajudar o outro. Então, ninguém não pode ficar isolado nesse momento, sabe? Não pode, é verdade, não podemos largar a mão um do outro, né? Não. O profissional de contabilidade deve chegar perto do seu cliente, assim como o cliente também tem que entender que ele precisa do profissional de contabilidade para encontrar alternativas, encontrar saída para ele enfrentar essa crise que nós estamos vivendo e que não sabemos quando esse mercado vai melhorar, né? Nós não sabemos. Algumas empresas, obviamente, que ela está tendo receita, outras diminuíram drasticamente suas receitas, e nós precisamos, volto a frisar, precisamos da compaixão, mas também precisamos que as empresas voltem a faturar para poder sobreviver, porque só gerando emprego e renda que temos uma economia forte. Eu acredito que você, como economista, pode nos ajudar muito a entender isso, né, Fátima? Sem receita, né, sem gerar receita e sem gerar emprego, não tem como se ter sobrevivência. Sim, e a economia tem que girar, não é isso? Então, a gente tem que ajudar, porque também deve ter muitos escritórios de contabilidade aí que tá sofrendo, não é? Esse seu cliente também não vai poder lhe ajudar, não é? Financeiramente, porque ele não vai ter receita, não vai poder pagar o seu contador. E lembrando que esse mês de julho, agora, é o período de declaração do imposto de renda, tanto para a pessoa física, quanto também para o MEI, né, para o MEPP. Era no mês de maio que a gente deveria ter feito a declaração de imposto de renda do MEI, mas foi, né, prorrogado agora para o mês de junho. Então, no final do mês, todo mundo vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda, mesmo se você ter um faturamento pequeno no ano passado, sei lá, você faturou muito pouco no ano passado, não chegou a 81 mil, mas faz essa declaração, porque você estando com sua documentação legalizada, você não vai... Olha só, se você não fizer a declaração de imposto de renda, você tem multa. Então, vai gerar mais uma multa para nada. Uma declaração de imposto de renda não é uma coisa difícil de ser feita. Então, olha só, esse mês de junho, as pessoas têm que estar atentas, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, não é? Então, procura o seu contador, ele vai te auxiliar nesse momento. Esse mês de junho é um período... Olha, nós já estamos há mais de uma hora aqui conversando. E acredito que você respondeu com muita propriedade, né, as perguntas que nós propusemos aqui. E é muito bom saber que nós temos pesquisadoras preocupadas com esse grupo, né, de empresas que precisam demais do profissional de contabilidade e de soluções para poder sobreviver. Afinal de contas, esse grupo de empresas é que sustenta a sociedade e o mercado, não é verdade? São as pequenas empresas que faz justamente girar a economia de um país. E aqui no nosso Brasil não é diferente. Então, olha, o Conselho Regional de Contabilidade, mais uma vez, agradece a sua disposição, o seu tempo, por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco, para compartilhar o seu conhecimento. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui participando conosco desse bate-papo. E nós estamos à disposição. Enviem suas dúvidas para compartilhar conosco. Será um prazer respondê-los. Fiquem com Deus, fiquem bem. E brevemente vamos estar juntos e vamos sair dessa crise, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau. Ok, mais uma vez, obrigada. Até logo. Tchau.